Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Instituto Hugo de São Vítor, nesta nossa semana na qual nós estamos falando sobre língua, sobre aprendizado, sobre estudo, sobre ensino de línguas. Em geral, nós falamos lá na segunda-feira sobre metodologia para o estudo e aprendizado de línguas. Na terça-feira nós falamos sobre inglês e alemão, na quarta sobre espanhol, ontem nós falamos sobre francês e italiano e hoje nós falaremos sobre latim e grego, certo? Sobre justamente, não sobre a história das línguas e nem sobre a importância das línguas, isso temos aí em vários outros lugares, vocês podem acompanhar aqui mesmo no nosso Instagram ou podem no YouTube também do Instituto Hugo de São Vítor, ver ali todos os vídeos nos quais nós falamos sobre todas essas questões da importância do estudo de línguas antigas, não é? Mas por que inserir também as línguas antigas nessa semana onde nós estamos falando sobre aprender e ensinar línguas antigas? É justamente porque há sim certas particularidades no aprendizado destas línguas, certo? Não é a mesma coisa aprender uma língua antiga e aprender uma língua moderna. Isso aí precisa ser muito bem dito, certo? Não talvez pelo método como nós aprendemos as línguas, certo? Porque a mente humana é a mesma e o latim e o grego antigo, ou se a pessoa for estudar hebraico, ou sânscrito, ou caldaico, ou sei lá o que, certo? Essas línguas são línguas, certo? Então o ser humano é o ser humano e as línguas são línguas. Não existe diferença então de uma língua para outra nos princípios gerais do aprendizado, né? Então tudo aquilo que nós falávamos lá na segunda-feira sobre o aprendizado das línguas se aplica sim também ao latim, porém os meios que nós temos de aprender latim, tanto latim quanto o grego, certo? De aprender línguas antigas, línguas mortas, são diferentes, certo? Primeiro, porque nós não conseguimos ter acesso a um grande material auditivo, certo? Nós não temos gente falando essas línguas, não é? Nós não temos um número suficiente de palestras, de peças de teatro, de discursos e tal, que estejam à nossa disposição para que nós ouçamos, né? Até porque não existe ninguém que fale essas línguas como língua materna, não é? Todas essas línguas elas são aprendidas como segunda, terceira ou quarta língua, elas são aprendidas como uma língua alheia à própria língua do estudante, não é? Então, e outra coisa é que até mesmo os textos escritos são de difícil acesso, certo? Hoje em dia com a internet nem tanto, mas os textos são de difícil acesso, né? Para que nós tenhamos edições nessas línguas, né? E há um fator que é bastante importante, né? Que essas línguas, elas são línguas literárias. Diferentemente das línguas modernas que já nascem de um contexto de uso mesmo, da fala das pessoas, o latim, tanto o latim quanto o grego, elas são línguas literárias desde a sua origem, certo? É muito pouco provável e não há como ser confirmado que as pessoas falassem latim da mesma forma como o latim está escrito, certo? Aquele latim que nós encontramos na literatura latina desde 200 antes de Cristo, e que continuou sendo escrito com a mesma estrutura, com o mesmo vocabulário, certo? Com pequenas modificações, principalmente durante a Idade Média, chegou na Idade Moderna e tal, ele já é uma língua escrita, certo? Nós temos registros, né, de pessoas dizendo que ninguém fala do jeito que se escreve. Isso aí é normal, as línguas modernas também são assim, né? E se nós observamos isso nas línguas modernas, nós observaremos mais ainda nas línguas antigas. Acontece que tudo aquilo que era escrito, tanto em latim quanto em grego, devia ser algo muito importante, né? E exigia uma linguagem mais solene,
certo? Uma linguagem mais precisa, o que fazia com que, na verdade, essas línguas já, de certa forma, já nascessem mortas, não é? Não existia, assim, o registro, né? Uma transcrição de um diálogo que as pessoas tiveram ali no mercado ou qualquer coisa assim. Não, aquilo tudo saía da pena de escritores. E se não valesse a pena ser escrito, né, não iam escrever. Certo? Isso, se nós vemos isso até durante a Idade Média, quem dirá na Antiguidade, né? Para dar um exemplo assim, na Idade Média, o sujeito tinha lá um livro na biblioteca, certo? Que tinha sido copiado, alguma coisa, mas ele era de pouca importância, ou eles tinham duas cópias do mesmo livro, certo? O que o sujeito fazia? Ou vendia uma cópia, ou se não era nada importante, ele mandava lá o pessoal da biblioteca, olha, raspa para a gente usar o papel e escrever outra coisa por cima, certo? Porque papel é caro, é difícil de achar e tudo isso. Então, se está escrito é porque é muito importante. Não é uma coisinha assim, a gente fez aqui um registro aqui, certo? De qualquer porcaria, uma lista de compras eu vou fazer. Não, para isso tem a memória, para que eu vou gastar papel, que é um artigo de luxo, durante tanto tempo, certo? Então era bastante comum, né? Olha, o que permanece escrito é o que realmente importa, né? Verba volant, scripta manet. Isso, né? As palavras voam e os escritos permanecem, mas o que permanece e o que está escrito é algo de extrema importância. Então, assim, como os romanos pronunciavam, toda essa discussão, não é? Qual é a pronúncia exata, tanto do latim quanto do grego, certo? Não, existe a pronúncia reconstituída, existe essa mais moderna italiana e tal. São questões que, na verdade, não interessam muito, porque é bastante provável, primeiro, né? É quase certo, né? Que existiam sotaques, existiam diferenças de pronúncias. Segundo, é que a língua erudita, certo? A língua para ser usada nos tribunais, para ser usada nas declamações públicas de poesia, no teatro e tudo isso, já é uma pronúncia mais erudita, certo? Existe no inglês uma pronúncia mais erudita do que a pronúncia como as pessoas falam, não é? E até a mesma pessoa que está lá numa cátedra da Universidade de Oxford, né, fazendo uma leitura, ela vai pronunciar, né, os pronomes interrogativos como what, where, certo? E não what, where. Isso aí existe, essa pronúncia. Se até numa língua moderna como o inglês existe uma pronúncia estabelecida, certo? Formalmente estabelecida como sendo a pronúncia erudita para ser utilizada nesses ambientes, né? Em Roma também acontecia a mesma coisa, né? Nós vemos ali o próprio Donato dizendo, olha, essa letra aqui, ela existe, mas quase ninguém pronuncia mesmo e tal, né? O Donato, que é um dos mais antigos gramáticos, já lá do século II, III, depois de Cristo. Então, essa é a questão, né? Não são línguas audíveis hoje em dia, assim, nós não temos essa facilidade de ouvir estas línguas, a não ser quando for por questões didáticas, né, uma leitura feita em voz alta ou uma aula em alguma dessas línguas que utiliza-se da própria língua para ensinar, o que é a melhor coisa a ser feito, né? Porque parte do princípio de que nós temos que relacionar as palavras, esse princípio que nós falávamos lá na nossa primeira live, temos que relacionar as palavras com as realidades que elas representam e não com outras palavras, certo? Bem, dito isto, nós temos aqui, não é, materiais que se prestam muito bem a estes princípios que nós tratamos na segunda-feira e viemos desenvolvendo durante essa semana para os idiomas modernos, certo? Que são os materiais que nós já há alguns anos utilizamos aqui no Instituto Hugo de São Vítor, né? Tanto na escola clássica quanto em outros cursos, para ensinar latim e grego. No caso do latim, Língua Latina per se illustrata pars prima familia romana, certo? Tem também o Roma Eterna, que é a pars secunda, certo? É um livro todo em latim, com ilustrações e tal, muito parecido com aquele livro de inglês que eu mostrei na terça-feira, certo? E para o grego nós temos o Athenaze. O Athenaze, que é
escrito por vários professores, né, por alguns de Oxford e outros italianos, foi também elaborado dentro dessa mesma metodologia, mas ele não está somente em grego, certo? O grego, por ter, talvez para um falante de grego moderno, ele poderia ter já estar escrito todo em grego, né? Mas ele tem algumas explicações em italiano e tudo isso, né? Mas não apresenta dificuldade nenhuma por causa do italiano, certo? Os termos da gramática são os mesmos e tal, né? O vocabulário a gente consegue deduzir muito facilmente, certo? Por ser uma língua muito próxima à nossa. Mas muito bem, então com esses métodos aqui nós temos contato direto, certo? A partir desse princípio, certo? De ter a palavra, ter o texto, certo? Ter a palavra, as frases e os textos inteiros relacionados diretamente com as próprias realidades que eles estão descrevendo e não com outras palavras, não com traduzindo, certo? É um pecado traduzir? Não, na verdade é até um objetivo, certo? Mas, né, eu volto a uma questão que eu nunca me cansarei de debater, certo? Que é o seguinte: o sujeito quer se dedicar à filosofia, à mais alta teologia, às ciências e não sei o que, eu quero ler Santo Tomás de Aquino e tantos outros teólogos medievais e filósofos antigos e tudo isso, certo? Mas não, estudar latim eu não quero, certo? Estudar latim que, para ler um texto de teologia, certo? Em 2 meses a gente resolve o problema, certo? O sujeito já consegue ler os textos nos originais. E além disso, ele fica reclamando que não existem traduções, não é? Então o sujeito vai lá, bem que podia ter uma tradução do São Boaventura aqui no Brasil e ninguém faz e não sei o quê, onde estão os editores olha, pelo amor de Deus, queres ler São Boaventura e não tens coragem de encarar ali por 2 meses latim e São Boaventura que tu vais precisar da vida toda para entender a teologia e a filosofia de São Boaventura, certo? E tu precisa que alguém te leve pela mão e traduza para ti os textos, certo? E aí tu vais ficar dependente das escolhas que esse tradutor fizer, certo? E se tu vais estudar latim para poder somente te tornar um tradutor, certo? E não um estudante, que essa é a verdadeira função do latim, esse é o verdadeiro fim, não é? É termos um meio ali de acessarmos os textos originais e captarmos da melhor forma possível o próprio raciocínio daqueles autores, certo? Porque quando nós traduzimos, nós temos um filtro, né? Podemos usar por analogia aquilo, não é? Se nós temos a palavra, a realidade que ela representa, e aí depois nós temos outra palavra em outra língua e nós queremos pular aqui, ir de uma coisa para outra, né? É a mesma coisa com o autor. Nós temos o texto do autor, certo? Aqui embaixo, e aí nós temos o idioma original e nós queremos pular diretamente para o nosso idioma e não realmente entender o autor. E aí vai ter todo o filtro do tradutor atrapalhando, no fundo, a situação, certo? Se é uma obra, por exemplo, que não tenha fins, né? Por exemplo, pegar um romance, uma poesia, alguma coisa assim, fazer uma tradução, ótimo, né? Perfeito. Isso aí é maravilhoso e deve ser feito, né? Nós precisamos sim de tradutores, precisamos de edições. Agora, textos tão complexos como são os da teologia e tudo isso, né? E aí o sujeito quer estudar a mais alta metafísica e não tem coragem de encarar ali 2 meses estudando latim, certo? Eu quero estudar Plotino, certo? Eu quero que alguém traduza as Enéides de Plotino para o português porque eu não quero estudar grego. Olha, sinto muito, mas entender Plotino é infinitamente mais difícil do que estudar grego, que é uma língua difícil, certo? É uma língua difícil. Agora, entender Plotino é muito mais difícil, certo? E o sujeito não. Quero estudar Plotino, mas não quero estudar grego, né? Grego é muito difícil, eu quero que alguém traduza. Editores, por que não traduzis as obras de Plotino? Estamos aqui nesse país que não tem tradução de nada. O Brasil é isso, o Brasil é aquilo e não tem traduções
e tal. Estuda grego aí, vamos lá, 6 meses, 1 ano de estudo de grego. Ah, não, mas aí não, né? Eu disse, pois é, tia, né? Como é que fica daí, né? Tu não queres fazer nada, não queres fazer a tua parte. E se não houvesse materiais, né? Se não houvesse alguns métodos, existem outros métodos bons também, não é? Pelos quais é possível aprender essas línguas aí no mercado, né? Se não acreditasse que esses aqui são os melhores para estudar latim e grego, eu também não teria usado outro. Mas existem alguns outros que são bons também, o próprio Reading Greek, né, que saiu como Aprendendo Grego e o Aprendendo Latim, são bons também, certo? Os próprios métodos de Oxford e Cambridge não são de todo ruins, certo? Mas o sujeito, não, eu quero que alguém traduza, eu vou ficar aí reclamando na internet que não há traduções e nem nada disso. Por quê? Porque eu quero ler uma anedota lá de Platão, alguma coisinha assim. Não é isso, né? Eu quero estudar Platão, eu quero estudar Plotino, e eu acho difícil ler em grego, certo? E o fulano Santo Tomás não sabia grego também, certo? Ele não sabia porque não tinha quem ensinasse, não tinha nenhum livro à disposição onde ele pudesse aprender, porque eu tenho certeza que ele teria feito, como fizeram tantos outros que tiveram essa possibilidade, certo? Mas nós não temos essa desculpa. Nós não temos desculpa para não estudarmos estas línguas com tanto material que existe aí disponível hoje em dia. Antes que me façam uma pergunta, né, nós temos aqui a monumental Gramática Latina do Napoleão Mendes de Almeida aqui no Brasil, certo? E eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a gramática latina, né? E como eu já disse, ela é monumental. Ela segue toda uma linha de ensino de latim que se nós rastrearmos, ela começa mais ou menos já na modernidade, mas começa ali com Port Royal, começa com muita influência da escola Humboldtiana, né, a Universidade de Berlim, diria mais positivista e tudo isso, né? E dentro dessa tradição na qual se insere o Napoleão Mendes de Almeida, ele é realmente monumental, ele faz um serviço excelente, principalmente porque a língua portuguesa, ele faz com que nós reflitamos muito sobre a língua portuguesa em face da latina, não é? Ele consegue fazer esse espelho, comparar a língua latina com a língua portuguesa. Nós saímos daqui com ótimas reflexões, saímos daqui cansados a cada novo exercício, certo? Saímos daqui também, e aí são os problemas, com um vocabulário que nós nunca usaremos, certo? Então aqui há palavras, por exemplo, que só aparece uma vez lá no Plínio Velho e tal, e que não sei por que nós temos a necessidade de gastar fosfato aprendendo essas palavras que nunca aparecem, certo? Porque ele trabalha com todos os paradigmas, quer demonstrar todas as regras e as exceções das regras e tal, e como isso funciona no português, como deixa de funcionar e tudo isso, né? E aí tem algumas coisas que são divertidíssimas, assim, como por exemplo ele diz aqui no parágrafo 210: o aluno que não tiver estudado e compreendido as explicações anteriores jamais compreenderá uma frase latina, nem saberá traduzir para o latim uma frase portuguesa em que haja relativos ou em que haja correlativos. Vejam as flexões do relativo latino. Então ele passa aqui, né, uma tabelinha com todas as flexões de todos os pronomes relativos aqui, não é? E aí ele explica como é que funcionam os pronomes relativos. E vejam só, é bem simples, hein? Prestem bastante atenção. O relativo latino concorda com o antecedente em gênero e número. E o caso? O caso depende da função sintática que exerce na oração a que pertence. Certo? Todo mundo entendeu, né? Então agora todos vocês sabem traduzir para o latim, vocês têm a tabela, vocês leram aqui a explicação do Napoleão e vocês conseguirão traduzir, certo? Bem, há gênios que conseguem, eu não nego. Há muitos gênios que conseguem. Eu, por exemplo, nunca consegui, certo? Estudei por bastante tempo, aqui 1 ano e pouco que eu me debrucei nisso aqui, certo? Eu via que não ia dar para fazer todos os exercícios, fazia 2, 3 e ia seguindo adiante, certo? Vamos ver como é que o Hans Henning Berg explica a mesma coisa aqui no Língua Latina per se Illustrata, certo? Ele
põe aqui vários exemplos. Então ele precisa explicar o que é um pronome relativo, né? E aí ele vai dar vários exemplos. Primeiro ele vai ensinar o que é quis, qui e ile, certo? Que no caso é quem, que, o que e ele. São pronomes. E aí ele diz. E aí ele põe um desenho ali de um servo carregando um saco e diz: Qui sacum portat? Servus sacum portat. Qui servus? Servus qui sacum portat est Iulius. Ille servus sacum portat. E assim ele vai, certo? Com uma imagem e se referindo àquela imagem, com um texto que se refere àquela imagem. A imagem é a própria realidade que está sendo descrita e aqui ele está descrevendo essa imagem. Eu já sei o que é servos, eu já sei o que é sacos, certo? Agora eu preciso saber usar essas duas palavras dentro das frases, né? Eu sei o que é portare, certo? O verbo porto, eu já sei o que é em latim. E aí ele simplesmente vai descrever a realidade, certo? Usando-se do latim e, por incrível que pareça, sem nós sabermos o que é um pronome relativo, e ele não fala nunca em pronome relativo, porque Cícero não sabia o que era um pronome relativo. Ah, tudo bem, mas ele falava latim desde criança. Ah, ok, então tá. Erasmo de Roterdã, o maior prosador latino, talvez, depois de Cícero, ou pelo menos o maior da modernidade, não sabia o que era um pronome relativo. Ele nunca ouviu falar disso. Ele nunca ouviu falar de adjunto adnominal restritivo. Ele nunca precisou estudar mais holandês para aprender latim. Agora, eu tenho certeza que o fato dele ter aprendido latim fez com que a sua prosa em holandês, eu nem sei se Erasmo escreveu alguma coisa em holandês, fosse muito melhor. Assim como Shakespeare não sabia o que era um pronome relativo em inglês e nunca pensou nisso. Mas ele aprendeu como usar pronomes relativos na prática, como é necessário o uso de pronomes relativos para expressar as ideias, para descrever as coisas, para expressar os pensamentos, contar a história, prever, tecer previsões sobre o futuro, falar sobre o futuro e tudo isso. Por quê? Certo? Porque o que se estudou sempre foi latim e nunca se estudou latim dizendo assim, primeiro é preciso saber o que é pronome relativo na tua língua materna, senão tu jamais aprenderás o que é pronome relativo em latim. Eu digo, mas eu não preciso saber o que é pronome relativo em latim. É bom que eu saiba? É. Para eu ler um texto é importante que eu saiba definir o que é um pronome relativo? Não. Porque os textos que tratarão sobre pronomes relativos só são textos tratando de textos. E um texto serve para tratar da própria realidade e não do próprio texto. Então, é mais ou menos por aí, não é, que nós devemos estudar os idiomas antigos, certo? Sempre tendo esses princípios em mente. Agora o sujeito quer dizer assim, não, mas eu gosto muito de gramática, eu gosto muito de entender a estrutura das línguas e é um conhecimento fascinante, eu também gosto, certo? Eu realmente me interesso por saber toda a nomenclatura da gramática, assim como há muita gente que se interessa por saber as partes de um automóvel e o funcionamento de toda a mecânica do automóvel, desde a constituição das peças, quais os metais ali fundidos, quais são as ligas melhores para fazer um motor e a peça tal e não sei o que, os plásticos e tudo isso. E tem gente que simplesmente dirige um carro, certo? E há muita gente que, talvez, né, eu não sei se o Schumacher sabia sobre todos os aspectos químicos que envolviam a fundição das peças para fazer um carro da Ferrari. Eu acho que não, e mesmo se soubesse, não era isso que fazia dele um grande corredor. Assim como não foi isso que fez de Erasmo um grande escritor, ou de Virgílio um grande poeta, e sim saber usar a língua da forma mais precisa possível para tratar da realidade, para simbolizar a própria realidade. É isso que nós queremos quando conhecemos uma língua. Recapitulando um pouco, duas coisas. É mais fácil estudar grego do que ler Plotino e Platão.
é mais fácil estudar latim do que ler Santo Tomás. Ou seja, ler Santo Tomás, deixar de ler Santo Tomás porque não há tradução é uma vergonha, deixar de ler Platão ou Plotino porque não há uma tradução é uma vergonha. Então, tenho terminado aí várias vezes com essa questão de vergonha e espero que tomemos todos nós vergonha na cara e encaremos os estudos de gramática que a gramática é a primeira das artes liberais e se é a primeira é o que deve vir no início, é o que todos nós devemos estudar se é que queremos estudar alguma coisa, certo? Muito obrigado a todos. Na semana que vem nós falaremos sobre música, certo? Será a nossa semana musical aqui. Falaremos um pouco sobre ouvir música, sobre fazer música e entender a música. Então, nos vemos todos semana que vem, também às 17 horas aqui no Instituto Hugo de São Vítor. Até lá!